Já imaginou se por causa da cor da sua pele, daquilo que você acredita, da sua forma de pensar, você fosse obrigado a deixar o seu país definitivamente? Qual seria então o seu sentimento, a razão, a sua atitude? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Alexandre e mais um Bate-Papo Cristão está no ar. E antes de mais nada, eu vou pedir para você que já tem assistido os nossos vídeos, tem gostado, voltado aqui todas as semanas e ainda não se inscreveu, nos dá esse voto de confiança, se inscreva aqui no canal, venha participar da nossa comunidade, assim como também você que talvez esteja vendo os nossos vídeos pela primeira vez. Se você chegou pelo Instagram, continue nos acompanhando lá. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga para que nós diariamente possamos trocar mensagens de edificação e experiências da nossa vida cristã. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso que eu disse na introdução do vídeo, sobre as condições do que você vive, do que você acredita e do que você é em relação à possibilidade, à liberdade de você ficar ou não no seu país de origem. Para isso nós vamos falar um pouco, verificar, conversar um pouco sobre o filme nacional que foi lançado agora há pouco tempo, o filme Medida Provisória, do ator e diretor Lázaro Ramos. E nesse filme mostra um futuro utópico no Brasil, aonde as autoridades, os governantes decidem com a justificativa de que eles estariam corrigindo um erro, corrigindo um mal que foi feito aos cidadãos africanos que vieram como escravos para o Brasil, o erro de formação após a libertação desses escravos, então que devolveriam os descendentes de nações africanas para os seus países de origem. Ou seja, nesta medida provisória dada no filme, seria então uma obrigação, uma ordem, os brasileiros afrodescendentes migrarem de volta para os seus países, né? Na verdade, para os países dos seus antepassados, já que eles nascendo no Brasil, o seu país é o Brasil. E eu ouvi algumas críticas de cinema relativo a esse filme e me chamou a atenção para assistir, porque esse filme é uma ficção, mas nos mostra muito sobre o que é o pensamento, não só brasileiro, como também do mundo. Algo considerado impossível, né? Obrigar um cidadão com nacionalidade brasileira a deixar o seu país sob a alegação de que ele não é desse país, sendo que todos os seus documentos dizem o contrário. Mas se nós pegarmos ao longo da história, por uma história mais recente, a ditadura fez algo semelhante. Mesmo que temporariamente, muitos brasileiros, ou por vontade própria, ou sendo expulsos pelas autoridades, deixavam o nosso país exilados por pensarem diferente, por discordarem das pessoas que estavam no poder. E esse é mais ou menos o princípio da sinopse do filme que nós acabamos de mencionar. E se nós voltarmos mais atrás, em 1888, quando foi assinada a lei que abolia a escravidão, sendo que já há anos era proibido se trazer novos escravos para o país, nós não vemos uma
política de inclusão desses escravos libertos. Lembrando que pelo tempo que já havia a escravidão no Brasil, muitos desses escravos já não eram mais africanos que vinham da África para o Brasil, e sim de filhos de africanos nascidos no país, nascidos na nossa nação, mas que como cidadãos não tinham direito em função da sua cor de pele. E aí eu começo então a imaginar, eu começo então a organizar o meu raciocínio, se realmente a história desse filme é tão utópica assim, é tão mirabolante dessa forma. Países do Oriente Médio, países da África, te expulsam, te matam porque você discorda até mesmo religiosamente. Alguns países, dependendo do sistema de governo, te prendem, te executam por você discordar, criticar, falar mal do governo. Então, a ideia pode ser inconstitucional, como alguns falaram, que na realidade não existiria, mas a forma de pensar, a forma de intenção de exclusão dessas pessoas está e muito vivo na nossa realidade. Até porque os que se dizem brancos no nosso país têm algum tipo de mistura no seu sangue, na sua descendência, que não os deixam totalmente brancos. Outro dia, até conversando sobre o filme, sobre até outros assuntos, nós comentávamos que um país que o racismo não faz sentido é justamente o Brasil, porque eu acabo sendo racista contra mim mesmo. Eu acabo sendo uma pessoa que condena um grupo ao qual eu faço parte. Se no período da Segunda Guerra Mundial Hitler fosse brasileiro e fizesse aqui o que ele fez na Alemanha, na Áustria, na Polônia, na Europa, não sobraria brasileiro nenhum, porque nenhum é da raça ariana como pregava Hitler. Todos nós temos uma miscigenação no nosso sangue, na nossa descendência. O Brasil é um país de mistura étnica. E essa mistura étnica faz, que nem no caso do filme, que até mesmo que não tenha a pele negra, que muito provavelmente até mesmo os governantes que fizeram a lei, por se acharem brancos, tivessem também que deixar o país. Mas o ponto aqui não é a alusão ao que o filme diz, a um futuro utópico, sonhador, no mais extremo do preconceito. É através dele analisar o preconceito que nós temos hoje, quando muitas das vezes nós fechamos as portas para aqueles que são diferentes de nós, quer nas suas crenças, não importa se seja uma crença religiosa, uma crença política. Eu não me misturo, eu não tenho amizade porque pensa diferente do que eu. Então você não vai ter amizade com ninguém porque ninguém vai pensar 100% em todos os assuntos igual a você. Tenho um posicionamento diferente, eu sou mais tímido, eu sou mais solto, mais desprendido, falo, me comunico mais fácil, então não posso me queimar andando com pessoas mais tímidas que não se misturam, porque eu tenho um poder aquisitivo maior, eu desprezo, maltrato aquele que tem passado por dificuldades, ou aquele que até teve, como eu, mas por algum motivo acabou perdendo, né? Os que são menos abençoados nessa área. O nosso lado físico,
o que nós temos, o que nós aparentamos ser, fala mais alto do que o que está aqui dentro, do que o que nós temos para mostrar, das nossas atitudes, da nossa personalidade. O visível se torna mais importante e indispensável. Eu ser visto com pessoas de uma melhor aparência. Agradar aos olhos dos outros. E isso, nós vamos contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Jesus andava com todos, não em todos os lugares, para não misturar aqui com os mais liberais que vão justificar que eu estou dizendo que pode ir em show, festas com a desculpa de evangelizar, não é isso. Mas nós temos que ter um certo nível de contato, sim, com todo tipo de pessoa, porque quando a pessoa sentir que precisa de Deus, ela possa também sentir, saber, ter certeza que poderá nos procurar e nos buscar, ver em nós um agente de Deus para levá-la a Deus. Quando nós fazemos distinção das pessoas, nós fazemos também distinção de quem nós queremos que estejam conosco na eternidade. E não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso, se você já assistiu o filme, o que você achou do filme, mas também a opinião sobre o que nós falamos aqui, um pouco do nosso histórico, e como nós cristãos devemos, na sua opinião, nos portarmos nessas questões. Compartilhe esse vídeo, você que gostou, para que o YouTube entenda, juntamente com o seu like, que esse conteúdo é relevante, edifica as pessoas para que ele possa enviar para mais pessoas e pessoas que precisam ouvir essa mensagem, às vezes até mesmo para se animar, pois passam por situações semelhantes e se sentem excluídas, para que elas possam entender que elas não são excluídas. Então nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue mais longe. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.